Bom dia a todos. Bem-vindos à nossa casa. Um abraço carinhoso àqueles a quem a gente não teve oportunidade de abraçá-los. Tá ligado, querido? Você ligou de novo? Ó. Um abraço carinhoso a todos, aos amigos que nos veem pela internet. Um domingo feliz. Feliz por estar aqui na nossa casa, que nos recebe com tanto carinho. Posso pedir a gentileza, querido, para você fechar a porta lá para a gente, por favor? Então é isso, querido. Esse domingo quente, mas nós estamos aqui. Viemos, né, superar nosso soninho, né, nosso cansaço da semana. Mas esse encontro faz com que a gente se fortaleça para a semana, através das irradiações abençoadas que nós recebemos dos nossos irmãos da espiritualidade, nos fortalecendo para termos uma semana muito feliz. Apesar que a felicidade é sempre um esforço individual de cada um de nós na busca de nos melhorarmos, né? Nós temos recadinhos rápidos que nós vamos dar. A Sandra sempre nos pede que as palestras, por favor, querido, que as palestras acontecem todos os dias, os demais estão ali pregados no nosso mural. E que nós temos, para quem quiser passar no plantão de atendimento fraterno, chegar uma meia horinha antes, né? Nós sempre temos os plantonistas para recebê-los. O nosso curso de doutrina para 2019 está aberto, né? A gente está pedindo para aqueles que quiserem começar, venham. Importante o aprendizado, o estudo, a busca do conhecimento, para começar a compreender um pouco mais a doutrina, além daquilo que vocês leem e ouvem, né? Nas salas de aula nós temos a oportunidade de debates, na compreensão de assuntos mais profundos que aqui não podem ser tratados. Então é interessante para aqueles que quiserem, venham, já estão abertas as inscrições, é só nos procurar. Na área social, nós estamos sempre repetindo que nós temos atendimento a 90 famílias, né? São muitas pessoas. Na semana passada, inclusive, tivemos uma festa linda aqui de entrega de presente às nossas crianças, destas famílias. E é isso, né? Nós temos, durante esse período, nós temos muitos assuntos que são tratados relacionados a essas famílias. Atendimento jurídico que é feito a elas. Então, esse nosso trabalho é um trabalho bastante expansivo, tentando ajudar realmente essas famílias nas suas necessidades, além da alimentação material. A gente tenta fornecer aquilo que nos é possível com acolhimento, com amor, né? Nós temos um trabalho que nós realizamos já há alguns anos, começamos com 30, 60, hoje tem 200 pessoas que nós atendemos nas ruas com os nossos lanches. Podem acreditar, nós já estamos com quase 200 pessoas sendo atendidas todos os sábados nas ruas. Às vezes diminui um pouco, às vezes aumenta um pouco, mas eles estão, é um trabalho que é feito todos os sábados. As pessoas que quiserem participar, conhecer essa tarefa, pode vir, está conosco. Nós saímos daqui, preparamos os lanchinhos aqui às 17 horas, até um pouco antes, e antes das 6 nós já estamos ali nas estações, nas imediações da estação do metrô, onde eles nos esperam. É um trabalho muito interessante, porque também, além de levar o alimento, a gente leva o carinho, o abraço, o sorriso, o tratamento humano que essas pessoas tanto precisam, queridos. É uma tarefa muito delicada e espiritual, especificamente, apesar do alimento material. A gente sempre está repetindo sobre a importância do Evangelho no lar, né? É o momento do nosso encontro, da nossa família, né, com a espiritualidade. Não é um culto religioso, mas antes é um encontro com Jesus através da nossa prece, do nosso diálogo, de uma leitura do Evangelho. E quem quiser compreender ou não faz ainda em casa e quiser saber, venha, converse com algum de nós que aqui estamos, nós orientamos como fazer esse Evangelho. É um momento muito importante, traz a pacificação, a união, a harmonização do lar, e todos deveriam fazer. Viu, queridos? Então é isso, senão o chefe me dá bronca. Ela pede que quem tiver com celulares ligados, por favor, que desligue ou deixe na vibração, né, para que a gente se atente àquilo que vai ser feito aqui e falado. Então é isso, meus queridos. Agora nós vamos buscar essa interiorização. A gente pede para fechar os olhos, não por nenhum motivo mítico, nem místico, não. É para que a gente se interiorize, tente excluir do externo, né, e buscar dentro de nós a força que nós viemos buscar, trazendo os nossos filhinhos aqui, para que eles recebam essa orientação, recebam também as emanações do amor
que é vertido em favor deles pela espiritualidade superior, fortalecendo-os, protegendo-os. E aqui estamos nós, Jesus queridos, reunidos em teu nome, rogando que os teus enviados de amor possam nos sustentar, nos abraçar, nos fortalecer, para que nós tenhamos força para vencermos as causas que ainda nos incomodam. Não pedimos, Senhor, que nos livres das nossas provas, mas antes esteja conosco para que nós tenhamos força para enfrentá-las e superá-las na luz do teu amor. Que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos reabrir os nossos olhinhos, ficando tranquilos em nossas cadeirinhas, e vamos receber o nosso querido Caetano, que vai nos fazer uma exposição, nos falando muito de perto do nosso grande mestre e orientador, Jesus nos dias de hoje. Bem-vindo, companheirinho. Boa sorte para você. Bom dia a todos, que a paz do Senhor Jesus seja nos corações, e já agradecendo de antemão a permissão do Pai por estarmos aqui em mais esse domingão de sol, né? Eu costumo sempre exaltar a importância, a gente sempre agradecer, porque a nossa vida é feita de minutos, né? Instantes. Um instante que aqui estamos, no outro instante já não estamos, não é isso? Então é importante sempre agradecer. Agradecer a todo instante as oportunidades que o Pai nos oferece de aprendermos mais sobre os segredos, né, ou os mistérios, como diziam antigamente, mas nós dizemos as verdades, nós espíritos falamos sobre as verdades do espírito imortal. É por isso que nós aproveitamos esse espaço aqui, a Casa do Caminho aproveita esse espaço aqui para a gente estudar sempre, né, trazendo pequenas reflexões que nos ajudem a compreender a grandeza do nosso Pai, a inteligência suprema do universo, criador de todas as coisas, né? Causa primária de todas as coisas, como nos ensinam os Espíritos, e as suas leis que governam nossas vidas, bem como daquele que nós adotamos como irmão maior, que é o nosso querido e meigo Rabi da Galileia, Jesus de Nazaré. Agora, em dezembro, todos nós aqui no mundo ocidental, grande parte do mundo ocidental comemora, né, a vinda desse grande Espírito até nós, e é assim que nós devemos entender, né, como, com a permissão do Pai, Jesus veio até nós para inaugurar uma nova era para a humanidade, né? Por isso que ele marcou tanto, né? Por isso que é antes de Cristo e depois de Cristo, não é isso que eles falam? O Cristo é uma denominação grega, né? Aquele que é o escolhido, ou ungido, se você... E os judeus chamam de o Messias, né? Então, aquele que foi escolhido pelo Pai para instruir esta humanidade que estava se educando nessa escola bendita, também criada pelo Pai, né? Doada pelo Pai. Então, nós temos que realmente sempre estar conectados nessa ideia de que nós estamos aqui, por graça e misericórdia do nosso Pai, e assistidos por Jesus, o nosso mestre e governador. Os Espíritos nos afirmam também que Jesus é o nosso governador. Por isso, nós temos que ter sempre em mente que essa força que nos faz levantar todos os dias, trabalhar, atuar, resolver os nossos problemas, cuidar de tudo que concerne a essa vida de matéria, nós devemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre. E mais próximo de nós, é claro, os nossos irmãos espirituais, já que nós todos aqui, cristãos espíritas, adotamos também essa ideia de que Deus trabalha através dos seus propósitos, né? Deus não atua junto de nós, nem na matéria, diretamente, não é isso que nós aprendemos? Ele atua através dos seus mensageiros, dos seus mandatários, não? Então, estamos nós aqui hoje tentando entender Jesus hoje, entendendo que Jesus tornou-se uma figura histórica, né? Embora a história oficial tente negar a sua própria existência, né? Muitos negam, né? E muitos historiadores questionam se realmente Jesus foi uma figura que existiu de carne e osso. Mas para nós, ele existiu e continua existindo, não é? Porque o que importa para nós espírita não é tanto a figura encarnada de Jesus entre nós, mas a mensagem que ele deixou no seu santo evangelho, não é isso? E nós não temos dúvida que ele existiu, claro. E também não temos nenhuma preocupação com aqueles que duvidam, né? Com aqueles que ainda não têm essa confiança toda.
É papel da ciência fazer as suas investigações, não é verdade? Então, acalmemos o nosso coração e não nos preocupemos com isso. Quando somos indagados, às vezes, pelos nossos irmãos, mas você acredita que Jesus existiu mesmo? Né? Aí a gente responde calmamente, claro que nós temos certeza que Jesus existiu, porque nós sentimos a mensagem dele ainda ressoando em nossos corações, porque foi ele que plantou essa mensagem. E ele mesmo disse que ele tinha vindo, amando do Pai, com autorização do Pai, para plantar em nossos corações, não é isso? E ele falou, claro, plantar. Ele tinha certeza que ele estava plantando uma sementinha que só ia desabrochar com o tempo, assim como acontece com as lavouras comuns aqui, né? Primeiro, preparamos a terra, foi o que foi feito, com a vida de tantos outros que precederam Jesus. Ele veio para semear quando a terra estava preparada, ou seja, quando os corações já estavam preparados. E ele semeou. E está aguardando essa sementinha germinar, e ela está germinando, né? Vamos considerar que após 2000 anos a sua mensagem ainda continua viva. Então é isso que se contesta. Como é que uma coisa que não existiu pode permanecer por tantos anos, né? Por 2000 anos. A gente sabe que aqui no nosso mundo, toda hora está surgindo uma filosofia nova, né? Uma religião nova, alguma coisa nova, mas passa, né? Jesus não passou, está presente. E nos tempos que ele veio nos ensinar, as coisas eram muito difíceis. Vocês lembram muito bem que a tecnologia e a ciência estavam muito atrasada, praticamente não existiam, né? A lei de justiça, a lei dos direitos humanos praticamente também não existia, ela era zero, né? As mulheres também tinham um papel zero na sociedade. Vocês lembram disso ou não? Então tudo isso era um mundo que Jesus veio naquele instante, um momento próprio, para realmente tirar a terra daquele primitivismo. Estava se findando, estava se fechando um ciclo para essa escola bendita, o ciclo da era primitiva, né? Onde, segundo Moisés, era dente por dente, olho por olho, não é isso? Jesus veio justamente modificar isso, não foi? Iniciando a nova era, isso que se marcando a nova era. Não, meus irmãos. A partir de agora, é o amor. Então Jesus, segundo os nossos irmãos maiores, veio nos apresentar essa figura imortal do amor. E é isso que deve ficar em nós. Jesus de Nazaré, o nosso irmão maior, que veio nos trazer essa mensagem que ficou marcada, lançada nos nossos corações, chamada amor. E que hoje, estudando um pouquinho mais, nós descobrimos que é uma lei universal. É uma das 10 leis que regem o universo, o amor. Não é simplesmente uma palavra, um conceito. Não, é uma lei. E lei, vocês sabem, são aquelas diretrizes que coordenam e organizam a vida no universo. Não só no nosso planetinha querido, nossa querida Terra, o nosso querido planeta azul, mas em todo o universo. É por isso que no universo vigora uma solidariedade, que nós não compreendemos ainda, dada a nossa pequenice, né? Ainda somos espíritos de evolução mediana, ainda não somos capazes de abarcar com a nossa capacidade intelectual tudo quanto Deus preparou e prepara todos os dias para os seus filhos, que não estão só na Terra. Essa é outra coisa que também ele nos adverte, que seus filhos não estão restritos a estes que estão estagiando no planeta Terra. Existem aqueles que estão estagiando em planetas menores, em escolas inferiores, como também existe aqueles que já estão estagiando em escolas superiores. Então, tudo isso nos faz pensar, o que nós fazemos de Jesus nos dias de hoje? Antes nós sabemos, ele chegou nesse mundo primitivo, não o entenderam, e ele também não esperava que o entendessem, né? Ou vocês achavam que Jesus esperava que eles entendessem? Claro que não, até hoje o Pai nos envia irmãos nossos um pouco mais adiantados, a gente já não entende, né? A gente já quer crucificá-los novamente, tudo porque a gente não entende. Então, aconteceu, depois de Jesus vieram tantos, na área da ciência, da filosofia, né? Da música, vieram tantos que não foram também compreendidos, muito na área da ciência, né? Todos, Giovanni Bruno, por exemplo, na Itália, por pouco não foi queimado, né? Copérnico, contestado, todos.
Todos que vieram trazer verdades novas que a humanidade não conhecia foram, a princípio, rejeitados. E só agora, quando a nossa ciência completa 300 anos, nós temos aí, a gente pensa que tem muito, mas temos só 300 anos de ciência, né? De ciência como nós conhecemos aqui, essa ciência que pesquisa, que realmente tenta dominar as leis da natureza, as leis físicas. Essa ciência que eu estou falando. Tá? Essa ciência é relativamente jovem. E só agora, e quando ela tem 3 séculos de experiência ativa entre nós, nos trazendo conhecimentos, desvendando os segredos da natureza do Pai de Deus, porque a natureza nada mais é do que a manifestação divina em nosso mundo, cada vez mais a ciência vai descobrindo esses segredos e vai abrindo essas verdades para todos nós. Aí nós vamos captando cada vez maior, com maior propriedade as leis que governam o mundo físico. E hoje, e essa era a proposta de Jesus, inaugurar essa era, para que nós avançássemos em conhecimento. Porque só com conhecimento nós poderíamos dar um passo a mais em direção às leis morais que governam nossas vidas. E isso era o que o povo precisava, né? Porque vivíamos praticamente numa barbárie, né? Na segunda lei de Moisés, olho por olho, dente por dente. Né? Os reis mandavam, vocês lembram? Naquela época os reis mandavam. Mas esse era o mundo que Jesus veio. E ele teve essa coragem de missionário, de realmente mostrar uma nova possibilidade para aqueles irmãos que estavam, naquele momento, estagiando no mundo. E hoje aí Jesus foi embora com a sua crucificação? Não. Essa foi uma das grandes provas que Jesus deixou gravada em nossos corações. Que essa morte que tanto que Almeida causava terror lá atrás, no mundo em que ele veio, e depois de um bom tempo ainda continuou causando terror, não existe. Essa morte biológica que tanto nos apavora, ela não era isso que nós pensávamos. Quando ele provou através da a palavra que eles usam é ressurreição, né, na carne. Mas hoje nós sabemos que Jesus não ressuscitou na carne, né? Jesus ressuscitou em espírito, né, com o seu perispírito, com o seu corpo espiritual. É isso que aconteceu na realidade, né? E como ele era um espírito de alta estirpe sideral, tinha essa capacidade de se apresentar, de se materializar a qualquer tempo, a qualquer momento, junto com aqueles que ele continuava amando, que eram os seus apóstolos. Tudo para provar, para eles primeiramente, o que ele havia dito, que ele ia voltar, depois de todos esses acontecimentos que eram necessários para o nosso aprendizado. E ele voltou. E essa mensagem gravou a humanidade por 2000 anos. Né? Jesus venceu a morte. Né? É isso que nós vemos. Jesus venceu a morte, aquele que venceu a morte. Muito bem. E muitos, depois que Jesus foi embora, os próprios discípulos, deram muita importância a esses fatos fenomênicos que Jesus promoveu enquanto estava conosco. Primeiro, as curas, né? Aquele alto poder de cura que Jesus tinha também, como devido à sua alta origem espiritual, o seu magnetismo fantástico, né? Que ele nem precisava desejar que as pessoas ficassem, bastava que tocassem nele, puxassem um pouco do seu fluido, né? O seu fluido magnético, o seu fluido animal, o fluido vital, e toda a matéria se reorganizava, né? Olha que fantástico, né? Então, nós nos apegamos muito a isso, a esse poder de cura de Jesus, essa capacidade divina que Jesus já tinha desenvolvido nele, de transformar a matéria, né? E nada na matéria lhe oferecia nenhuma resistência. Não tinha poder para oferecer resistência ao seu poder espiritual. Isso nos encantou muito. Encantou a humanidade daquele tempo. E ficou na história, veio para os evangelhos, e isso continua nos encantando hoje. As proezas, os milagres que nós chamamos, né? Os milagres, ficou chamado como os milagres. E aí que nós entropecemos um pouco o nosso entendimento, nós esquecemos a mensagem. Então nós ficamos muito deslumbrados com os feitos de Jesus, que eram fantásticos naquela época, hoje devidamente explicados pelo Livro dos Espíritos, com o advento da terceira revelação, o Espiritismo, mas ainda estamos assim como que
encantados só com as proezas de Jesus, aquilo que encantava os nossos sentidos. Tanto é que o Espiritismo, quando veio, através das manifestações dos irmãos espirituais, também encantou, né? E até hoje, tem gente que só vem para o Espiritismo buscando as manifestações, não é isso? E tem, até hoje ainda, nós temos irmãos que procuram as igrejas, os templos, procuram Jesus, como eles dizem, apenas para conquistar milagres, não é isso? Esquecem da mensagem. Até tem um livro muito interessante do Hermínio de Miranda, que diz o seguinte: cristianismo, a mensagem esquecida. E é muito apropriado, porque nos dias de hoje, o Cristo ainda é esquecido totalmente como mensagem. Muito lembrado como o Senhor dos Milagres, mas pouco lembrado como o grande mensageiro, aquele que trouxe a mensagem de redenção para a humanidade. A redenção espiritual, era isso que Jesus se referia, quando dizia a Pilatos que o mundo dele, o reino dele, não era desse mundo. Deixava claramente que ele não tinha, que os interesses dele não eram com a matéria, não era com o mundo material, quer dizer, não era só com as curas dos corpos materiais, porque esses corpos se renovam, né? Nós nos encarnamos, pegamos outros corpos. E o que é interessante, que o importante era que nós curássemos a nossa alma. E era a alma naquele momento, daquela humanidade encarnada, que estava totalmente doente. E é por isso que tinham multidões de doentes, aleijados, leprosos e tudo mais, na época de Jesus. Por quê? Muitos doentes da alma. Era as moléstias do espírito, da alma, refletindo nas organizações físicas, se manifestando nas organizações físicas. Era isso que acontecia. Continua acontecendo hoje demais. Os nossos erros e equívocos do passado ainda continuam se refletindo nas nossas organizações físicas, nos nossos veículos de manifestação. Por quê? Porque ainda não entendemos, ou temos dificuldade de entender os ensinamentos de Jesus, ou seja, a mensagem. Essa sementinha que Jesus depositou em nossos corações, nós temos a dificuldade de regá-la. De regá-la com os nossos pensamentos positivos, com as nossas ações no bem. Esse é o tratamento que devemos dar a essa sementinha para que ela desabroche em nossos corações. Muitos dos nossos irmãos ainda vivem a ilusão de que Jesus voltará na mesma condição que ele voltou há 2000 anos. A gente sabe que isso não vai acontecer. Jesus nunca nos abandonou, para começar, nunca nos abandonou, é o governador do planeta, e já está entre nós mais ostensivamente desde 1857, ou antes, né? Nos trazendo novas revelações. Revelações aqui, meus queridos, tem o sentido de ensinamento, que é o que nos interessa. Porque quando a gente fala em revelações, todo mundo já parte para o místico, né? Já sai daqui, tira o pé do chão e já vai para as nuvens, né? E não é isso que nós queremos. Os nossos instrutores espirituais querem que nós fiquemos com o pé firme no chão, mas com os nossos corações, sim, em Deus, que é o Criador, e em Jesus, que é o grande mensageiro. Isso sim. Nós temos que ficar com o pé firme na vida que nós estamos trabalhando, na matéria, porque precisamos trabalhar, por quê? A matéria é necessária para o espírito, para desenvolver as suas habilidades espirituais, as suas habilidades intelectuais. Nós estamos falando aqui, a ciência tem 300 anos e a ciência continua progredindo. E essa mesma ciência, que continua avançando sempre, daqui a pouco vai vencer a matéria, vai transcender a matéria, vai chegar ao espírito imortal. Nós estamos caminhando largamente para isso, né? Estamos vendo aí vários pesquisadores, já desde do final do século XIX, no limiar dessas descobertas. É que realmente nós oferecemos muita resistência. Nós, como solo, que fomos preparados para receber essa mensagem, oferecemos muita resistência. Mas os sinais de que Jesus estava correto, plantou na hora certa, e que as coisas estão mudando, são visíveis. Nós, às vezes, é que não prestamos atenção. Então, a mensagem
de todos esses natais que nós vivemos, damos mais importância às coisas materiais, às festas, aos presentes, tudo isso faz parte, né, dessa data festiva, nos encantam mais do que a mensagem. E nós hoje já temos que, nós que já estamos preparando nossos corações, já estamos cientes que nossos corações são terra semeada por Jesus, nós temos que começar a prestar atenção nisso e ajudar nessa preparação, para que essa semente brote com vigor e com mais rapidez, né? Nós precisamos deixar que a mensagem de Jesus brote verdadeiramente dentro de nós. Nós precisamos entender que Jesus não veio falar para o exterior, né, para a materialidade, para a nossa materialidade, mas sim veio falar e pregar para o nosso ser divino que somos, chama divina que somos, desde que nós somos filhos do Pai. Ele veio falar para essa chama divina, essa que é imortal, que não perece. A única coisa que não perece nesse mundo nosso, que é impermanente e perecível, é o Espírito. Nós. Essa é a mensagem que nós devemos refletir sempre, e não esquecer. Levar conosco todos os dias, todas as horas que levantamos, que acordamos, ou que vamos nos recolher para o nosso sono físico, nós temos que recolher que nós somos almas imortais. Somos espíritos. E que o Criador é o Pai, como afirmou Jesus há 2000 anos, e continua afirmando até hoje, após os 2000 anos. Aí vocês vão me dizer, mas o mundo está muito conturbado. Claro que está conturbado. Enquanto não aceitarmos a mensagem de Jesus, que ela é redentora sim, porque ela realmente, essa sim, a mensagem, nos abalancaria em moralidade, e modificaríamos o nosso mundo para um mundo melhor, enquanto não aceitarmos isso, não oferecermos uma resistência, o nosso mundo ainda será assim. Porque, veja bem, lá na Idade da Pedra, na Idade Média, usávamos armas rudimentares para atacarmos e ferir o nosso irmão. Qual a diferença hoje de a gente usar armas mais potentes, armas atômicas? Nenhuma. As armas são diferentes, mas os corações são os mesmos. O que muda foram só as armas. É isso que Jesus estava, hoje, nos dias de hoje, Jesus está combatendo. E, meus irmãos, precisamos crescer. Precisamos realmente abandonar esse espírito de belicosidade para com o próximo. Precisamos finalmente entender que nós somos uma irmandade. E irmãos não se agridem. Né? Não se agridem. Muito pelo contrário, nós estamos unidos aqui nessa humanidade para progredirmos juntos. Este é o trabalho que nós temos que fazer. E essa é a mensagem que o Espiritismo veio nos relembrar. O Espiritismo está só fazendo isso, o movimento espírita, né? A mensagem que Kardec deixou codificada nesses 5 livros está só nos relembrando tudo isso que Jesus nos disse há 2000 anos e que ainda é válido. Se não fosse válido, eles não estariam revalidando. Não é isso? Olha só. Então nós vemos claramente a vontade do Pai em nos esclarecer, porque ele mesmo afirmou, Jesus nos afirmava que o Pai não queria que nenhuma das suas ovelhas se perdesse, não é isso? Que nenhum dos seus filhos perecesse. Então veio Moisés, Jesus e agora a terceira revelação. Por que Jesus não quer que... Jesus não, o Pai não quer que ninguém pereça. Porque nós somos criados para sermos espíritos puros. Esse é o nosso destino. Nós somos criados para sermos co-criadores com o Pai. Eu sei que às vezes é difícil entender isso. Como é que eu vou chegar a ser um Jesus? Sim, todos nós seremos um Jesus. É lógico, desde que nos esforcemos e trabalhemos para isso. Então, meus irmãos, o nosso esforço no movimento espírita é reafirmar essa mensagem de recuperação do Evangelho de Jesus. Então, todos os anos, em dezembro, nós aproveitamos para... É lógico que durante o ano todo, os textos dos nossos irmãos que vieram após Jesus e reafirmam as suas mensagens e até abrem as mensagens de Jesus para ficarem mais palatáveis, mais inteligíveis para a nossa capacidade intelectual, nos faz esses chamadinhos o ano inteiro. Mas no Natal a gente fica com aquela sensação de que a gente não fez muita coisa, né? Nossa, chegou o Natal de novo e eu ainda não entendi Jesus, né? E esse rapaz que veio há 2000 anos?
Será que eu realmente estou trabalhando a mensagem que ele nos deixou? Será que eu estou levando a sério aquele livro que eu tenho na cabeceira chamado Evangelho, que a tradução é a Boa Nova? A Boa Nova é a boa notícia, né? Aquilo que é novidade. Será que eu estou realmente estudando o Evangelho de Jesus com carinho e com atenção? Ou estou só lendo? Né? Então, essa é a reflexão que nós temos que fazer. Será que eu estou conseguindo introduzir a mensagem do Cristo em mim, antes de querer introduzir no meu semelhante? Porque nós somos mestres nisso, né? Cobrar do outro. Não esqueça, o Evangelho falou isso, tá? Você não está aplicando, mas... E eu? Estou aplicando o Evangelho? Eu mesmo estou aplicando o Evangelho? Então, e nos dias de hoje nós constatamos que falta muito a gente meditar nessa mensagem esquecida, na mensagem de Jesus, para que nós tenhamos um mundo melhor que nós queremos, né? E um mundo melhor é um mundo mais harmônico, um mundo mais solidário, é só isso. Né? E ainda não conseguimos, por quê? Porque a mensagem ainda não se estabeleceu nos corações, veja bem. Que a hora instalado nos corações, Jesus sabia disso, ele estaria instalado nas instituições. Não é isso? A gente sabe que a nossa sociedade é organizada em instituições. Mas elas não vão se modificar enquanto a gente não modificar os indivíduos que compõem as instituições. Não é isso? Que governam as instituições, as suas mais variadas funções. Então, meus amigos, ao refletir Jesus no mundo de hoje, nos dias de hoje, nós temos a responsabilidade de sermos também um transmissor da mensagem de Jesus através dos nossos atos, das nossas atitudes. Não precisamos mais de verbalizadores, né? Nós temos muitos falando sobre a mensagem, mas muito poucos dispostos a aplicar a mensagem. É isso que fica sempre, e é isso que os nossos irmãos espirituais estão nos alertando sempre, né? Eu até peguei um textinho aqui de uma outra comunidade cristã, dia 16, é isso aí, em que eles partem desse princípio, eles reconhecem, né? E até usam Mateus 4:23, dizendo assim: percorria Jesus toda a Galileia, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Só que ele vai ver aqui no texto que a gente só dá preocupação para essa coisa da curando todas as enfermidades. Quer dizer, nós estávamos preocupados com coisas imediatas. Cura do nosso corpo. Retirar o problema da gente, né? E hoje, como é que está? Vocês viram como é que ficam os locais onde falam que tem um curador, né? Que tem um médium, um curador? Como é que fica? Milhões de pessoas, né? Procurando o quê? Curar o corpo, não é isso? Aí os Espíritos, num texto lindo, no Evangelho segundo o Espiritismo, dizia o seguinte: vocês querem curar o corpo. Para quê? Para continuar abusando do corpo? É isso? E o corpo a gente sabe que é um instrumento, né? Olha a sabedoria. O corpo é um instrumento para a gente limpar o perispírito. É o mata-borrão, aquele que vai receber as nossas imperfeições, e muitas vezes através de doenças, de moléstias. Por quê? Porque está limpando o nosso corpo espiritual. E o que importa, como dizia Jesus há 2000 anos, é o corpo espiritual. Então aqui nós vamos constatar que Jesus só fazia o que ele fazia em termos de manifestações para realmente deixar patente, deixar provado, primeiro, que ele era um grande enviado. E segundo, que era possível realmente curar o corpo, porque o corpo realmente não era o principal, o principal era a alma. E isso continua hoje. O que os Espíritos dizem? A mesma coisa. Meus irmãos, não busquem a cura do corpo somente, busquem curar as vossas almas. Porque é o perispírito que passa, né? que manifesta todo tipo de moléstia e doença no nosso corpo físico. Nós precisamos limpar o nosso perispírito, a nossa alma. Isso continua valendo até hoje. Então, ele continua aqui que o texto acima, né, o texto de Mateus, nos mostra 3 áreas do ministério de Jesus: ensino, pregação e cura. Jesus veio pregando para derrotar toda a ignorância, isso é verdade. Embora ele soubesse que naquele momento não ia ser possível, ia demandar séculos para que nós entendêssemos essa mensagem. E a ciência, realmente, ela elimina um pouco da nossa ignorância.
ensinando para derrotar os mal-entendidos e curando para derrotar o sofrimento humano. Olha, Jesus continua entre nós hoje, com a mesma mensagem, vinde a mim a todos aqueles que sofrem, não é isso? A mensagem de que o fardo, o jugo dele é leve, né? Então, Jesus nos dias de hoje continua presente no nosso meio. Resta a tarefa de nós colocarmos essa mensagem dentro de nós. É só isso que falta. De nós, sinceramente, abraçarmos a mensagem do Evangelho como uma coisa valiosa para o nosso crescimento. Não para a salvação do nosso corpo que já está doente. Sim, por via de consequência, isso vai acontecer, não é verdade? Não é isso que Jesus dizia? Olhai para a vida espiritual, que tudo mais lhe será dado por consequência, ou por acréscimo, não é isso? É isso que ele avisava. Então, meus irmãos, nesse mês de dezembro, nós temos que refletir nessas pequenas mensagens que Jesus nos deixou, que estão desdobradas no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que é importante aqui o conselho que nós damos de vocês desenvolverem o estudo do Evangelho no lar, porque aqui no Evangelho, no Evangelho de Jesus estão todas essas lições. Olha a importância de nós estarmos em contato com essa mensagem diariamente, para a gente nos lembrar que nós somos espíritos imortais. Olha que coisa. Para a gente novamente não esquecer a mensagem e focar muito só na matéria, se preocupar muito com a matéria que é perecível, não é permanente. Olha a importância desse estudo, que às vezes nos relegamos a segundo plano. A gente fala, isso aí é só para o pessoal, os religiosos, né? Não, Jesus não veio só para os religiosos, veio para toda a humanidade. E nem só para os cristãos, para todos. Então, tenhamos isso presente. Tenhamos a certeza que Jesus continua conosco, muito mais do que nunca, porque está chegando o fechamento de um segundo ciclo, não é verdade? Vocês já ouviram falar, né? Jesus chegou no iniciar de um novo ciclo, fechou um primeiro ciclo para a humanidade, Jesus abriu um segundo ciclo. Já se abriu o terceiro ciclo. O segundo ciclo já está se fechando. Nós estamos inaugurando um novo ciclo para esta humanidade. E uma das revoluções que vão finalmente se concretizar para nós é a revolução moral. A revolução tecnológica e científica nós já fizemos. Né? Mas a revolução moral ainda está por fazer. E ela vai chegar agora com a terra de regeneração. Né? Nós seremos finalmente regenerados. Sairemos dessa fase de provas e expiações para começar a nossa regeneração. O que é regeneração? Modificar. Modificação, transformação, transmutação, como vocês preferirem. E modificar o quê? Os corpos perecíveis? Não, esses vão se modificar normalmente quando nós modificarmos o nosso pensamento, quando modificarmos nossas atitudes e as nossas ações. Teremos sim corpos mais perfeitos e belos, né? Mais perfeitos do que esses bonitinhos que vocês já usam hoje, né? É isso que vai acontecer. Vai haver uma transferência natural para o corpo, porque o corpo apenas recebe a impressão do espírito. Ele reflete tudo que está no nosso interior. Ok, meus queridos? Então essa é a mensagem que nós temos que manter dentro dos nossos corações, lembrar que nós também, como Jesus, não somos desse mundo, estamos aqui temporariamente, voltaremos ao nosso mundo de origem em breve, e será essa mensagem viva em nossos corações que vai nos orientar toda a nossa caminhada. Então é importante que nós interiorizemos essa mensagem do Cristo já hoje, a partir de agora, para que ela continue conosco para o resto das nossas existências. E aqui não só das vidas físicas, veja bem, não é essa a existência, das nossas futuras existências, em outros corpos, que saem em outros mundos, porque ela é válida em todo o universo. Então, se aprendermos aqui, nós estaremos capacitados em viver em outros mundos mais harmonizados que os nossos, ok? Muita paz a todos, bom domingo, boa semana, e que o Espírito de Natal, que a mensagem de Jesus, nos alegre os corações, no sentido de que nós podemos sim, com a nossa colaboração pequenina, mudar o mundo.
Que assim seja. Obrigado, querido. Então tá, agora você tomou uma aguinha, talvez você responda a alguns questionamentos. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta sobre o tema que o Caetano explanou para nós, só levantar a mãozinha, eu levo. Eu queria só fazer uma colocação para reflexão só, para cada um de nós. Quando Jesus nasceu para você? Cada um responda para si. Alguém quer fazer uma pergunta? Este é o momento maravilhoso quando Jesus nasce para nós, não é isso? Ninguém? Não esse Jesus aí da mídia, mas o Jesus nosso, Jesus. Fala, Sandrinha. Jesus nos disse que nós somos o sal da terra, né? Nós precisamos aprender a temperar um pouco tudo, né? E que nós somos a luz do mundo e que nós podemos praticar aquilo que Ele nos deixou e muito mais. Então, o Evangelho, ele não é só a leitura, é a ação. Então, é isso que nós precisamos aprender, não é isso, Caetano? Principalmente a ação, exatamente. Vamos lembrar aqui, foi bom que a Sandrinha lembrou esse lado, Jesus era ação, gente. Se vocês estudarem um pouco a história de Jesus, vocês vão ver que ele estava sempre à frente dos apóstolos. Não eram os apóstolos, mas depois ele. Vão lá, preparam tudo, monta o palco que eu apareço, faço e vou embora. Não é isso, não. Não, ele chegava primeiro. Ele era o primeiro a estar à frente das ações, era o primeiro a exemplificar. Porque para isso ele tinha vindo, não é verdade? Para ensinar pelo exemplo. Por isso que nós falamos aqui, o Espiritismo ratifica isso, que somente o exemplo nos ensina. Então, é uma boa dica para os nossos filhos, nossas famílias, a gente exemplificar. A gente, através do exemplo, nós deixarmos claro que nós estamos modificando atitudes e que a doutrina espírita está fazendo o seu trabalho em nós. A gente fala doutrina espírita, parece que a gente está puxando a sardinha para o nosso lado. Não. É porque a doutrina espírita nos esclarece muito mais, nos abriu um pouco mais o campo, né, para que a gente tivesse condições de abrir os nossos corações. É isso que ela está fazendo, não é isso? Nos dando as ferramentas para que nós possamos abrir os nossos corações a essa mensagem. Mas o importante é a mensagem. É a mensagem cristã que deve ficar viva em nós, ok, meus queridos? É isso mesmo, Deus André. Então tá, querido. Agora, só para finalizar, a minha parte, assim, deixar à vontade, eu aconselho, já que vocês têm o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, eu sei que todos têm, todo mundo comprou. Quem não comprou, compra ainda, dê de presente e tal. Ó, capítulo 2 lá do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Fundamental a gente ler, ok? Estudar. Pode-se dizer que quanto mais você se aprofunda na doutrina, aqueles que estão ainda muito ligados à matéria, possam entender e sentir o quanto que a doença física diminui na sua vivência? Exatamente. Por quê? Obrigado, querido. Porque você adquire uma coisa chamada fé, que nós temos buscado através de todas as filosofias até hoje. E a fé realmente tem esse condão de aliviar. Por isso que Jesus dizia que vinde até ele, né? Ou seja, vinde até a minha mensagem, não até ele. Porque é impossível, ele está nas altas esferas siderais, né? No governando nossos destinos. Mas abrace a minha mensagem. E todo esse peso fica aliviado. Por quê? Porque você começa a acreditar que realmente nada termina nesse mundo, que aqui tudo é perecível e que você vai sobreviver, que aquilo realmente é uma terapia para o seu corpo espiritual, necessária para que você se livre disso de uma vez por todas. Então é terapia, é nisso que Jesus estava dizendo e é nisso que realmente nos ajuda o esclarecimento dos irmãos espirituais. E nos alivia, claro. Aquele que realmente tem essa esperança renovada, fica mais leve para ele levar, inclusive, os tratamentos no corpo físico, né? Porque às vezes são muito pesados. É isso aí. Tudo bem? Então, nós vamos encerrar. Fiquem com Deus e que Jesus permaneça em nossos corações sempre, meus amigos. Obrigado, querido, pela tua mensagem, nos falando sobre Jesus, que é sempre nosso modelo, nosso inspirador, nosso guia. Tem alguém que às vezes diz assim, eu preciso tomar uma atitude, e que eu não sei se isso vai prejudicar alguém ou não vai prejudicar. E então, a gente fala, eu sempre falo para a pessoa, pensa bem, como é que será que Jesus agiria
nesse caso. Só para reflexão, é claro que nós estamos distantes moralmente, né, das propostas vivenciadas, né, mas é para a gente pensar só. Então, quando a gente tiver dúvida, a gente pergunta assim para nós, como é que será que Jesus agiria aqui nesse caso, diante dessa situação que eu estou vivendo? Mesmo que a gente não faça, pelo menos nós vamos ter a oportunidade de refletir, né? Queridos, então nós agora, nesse momento, nós vamos voltar para dentro de nós. Mais uma vez a gente fecha os nossos olhinhos e nós vamos fazer as nossas vibrações. E vibrar, nós sabemos que é irradiar, vibrar é amar, e amar é dar de si. E é isso que nós vamos tentar fazer agora. Doar esse nosso sentimento em favor de criaturas que nesse exato instante, que nós temos a bênção de Deus e a oportunidade de vivenciarmos esta paz aqui nesse lugar, buscando ajuda com alegria e integridade física, moral, espiritual, padecem de dores tão profundas que por mais que nós queiramos, nós não conseguimos penetrar dentro de suas almas. Mas nós temos o poder do amor em nós para pedir aos espíritos do bem que nesse instante possam minimizar estas dores. E é isso que nós vamos fazer nas nossas vibrações. São tantos necessitados, nós não podemos pedir a todos, mas elas serão curtas, mas nós vamos lá. Pai, de amor infinito, bondade e misericórdia, que nesse instante a bondade do teu amor possa atingir as criaturas que padecem da dor, do sofrimento, da miséria, do abandono, do esquecimento, especialmente aquelas que vivem nas ruas, esquecida por esta sociedade egoísta de que ainda é formada a humanidade. Que eles possam ser acolhidos, Pai. Que eles possam ser assistidos. Nós sabemos, Pai, que podemos levar um pouco do alimento material, mas nós pedimos, Pai, que seja levados a eles o alimento espiritual, através não apenas da comida, mas de mãos benditas que possam ter a coragem de tirá-los dessa situação quando puderem, que tenham a coragem de abraçar, de minimizar, de lavar, de levar a medicação, de dizer, meu irmão, eu estou aqui, eu te amo, Deus está aqui, mas eu estou aqui, porque eu sou matéria e estou estendendo a mão para você, para tentar minimizar a sua dor e o seu sofrimento. Vamos vibrar por eles, amados. Vamos pensar nas pessoas, nesse instante, que estão nos hospitais, nas casas de saúde, e que padecem dores tão profundas, que nós podemos imaginar alguns deles em seus leitos de dor, alguns nos corredores sombrios, sem atendimento adequado, nos pronto-socorro desta vida, muitas vezes sem o remédio adequado, sem o atendimento médico necessário, e nós sabemos quantos são eles. Senhor, que as tuas mãos benditas enviem os médicos de luz para que despertem naqueles homens profissionais que ali estão a realidade da necessidade de atender estes nossos irmãos e que possam ter as suas dores minimizadas, que as pessoas responsáveis despertem para esta realidade e que façam a sua obrigação, de preferência com amor, para minimizar estas dores. Vamos vibrar por eles, irmãos. De volta a esse ambiente bendito, nós lembramos das pessoas que amamos nos nossos lares, para os quais nós iremos vibrar agora. Unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, aquelas pessoas que nós amamos, e muitas vezes causa e motivo até de nós estarmos aqui, reunidos, pedindo por eles. É um momento. São pessoas que estão ao nosso lado. Muitas vezes não são as pessoas que às vezes nós até dizemos não gostaríamos, são aquelas que nós precisamos e com elas nós estamos. E por isso nós temos que aprender a respeitá-las e amá-las e a aceitá-las. Se algo nós temos que transformar é a nós, na aceitação, e não as pessoas. Senhor, nós vibramos pela família, por nossos lares, para que tenhamos força, para que esta força bendita da terra,
que é a família, possa se fortalecer na causa do bem, criando pessoas decentes, honestas, honradas, para que possam assumir suas responsabilidades na terra. Para este mundo que nós queremos novo, a necessidade de corações de pessoas novas, com coragem. Que nós possamos criar nossos filhos para isso, Senhor. Perdão, amigos. Vamos vibrar por isso. Assim nós vamos encerrando, agradecendo a Deus. Que essas luzes que aqui caem sobre nós, por bênção, e que atinge nossos pequenos lá em cima, possamos dar a força para compreendermos que Jesus tem que nascer em nós todos os dias. Que assim seja. Vamos reabrir os nossos olhos, vamos ficando em silêncio e nos preparando para os passes. Muita paz a todos. Uma semana muito feliz, queridos.